E eu fui testar a fidelidade do meu marido. Ele falou que era casado, mandou uma foto da mulher dele, só que a mulher não era eu. Escuta só, o meu marido, ele viajava muito a trabalho por conta da empresa dele dando palestras. E dependendo da cidade para onde ele ia, às vezes ele ficava 2, 3 dias e às vezes até um mês. E eu tenho uma loja de roupas, então sempre que ele ia pra cidade perto, que ele ia ficar tipo poucos dias, eu ia junto com ele. E assim, nesses 13 anos de casamento, claro que a gente já teve vários desentendimentos, brigas por conta de ciúmes, outros motivos, só que eu nunca peguei traição. Beleza, um certo dia ele chegou em casa, chegou de uma dessas viagens, e nessa viagem eu não fui, porque ele tinha ficado bastante tempo fora, então eu não fui. Só que antes dele ir viajar, eu tinha esquecido um dos meus relógios dentro do carro dele. Então assim que ele chegou de viagem, eu fui até o carro para poder pegar esse meu relógio. Cheguei no carro, meu relógio não estava ali onde eu sempre deixo, então eu comecei a procurar. E enquanto eu procurava o relógio, eu olhei debaixo do banco. E quando eu olhei debaixo do banco, eu vi que tinha um presente. E aquele presente parecia ser para uma mulher. E claro que eu achei que aquele presente era para mim. Beleza, deixei o presente ali, não mexi nele, terminei de procurar o meu relógio, achei, saí do carro e não falei nada, não comentei nada com ele sobre aquele presente. Eu esperei que ele fosse me dar, tipo uma surpresa. Só que os dias se passaram e nada dele me dar aquele presente. Foi então que eu fui até o carro dele de novo, disfarçadamente procurar para ver se estava lá. E o presente não estava mais lá. Na hora, o meu coração já gelou. Acho que foi a primeira vez assim que eu realmente desconfiei dele sobre alguma coisa. Eu fiquei tão encanada com aquilo que eu fui e mandei mensagem para uma amiga minha desabafando com ela. Nisso ela falou, amiga, vem aqui em casa pra gente poder conversar, quem sabe assim você se acalma. E eu fui até a casa dela. E chegando lá na casa da minha amiga, conversa vai, conversa vem, ela falou que ela conhecia uma moça que era GP e essa moça ela cobrava para fazer teste de fidelidade. E claro que na hora eu já quis fazer. Então entramos em contato com essa moça, ela aceitou fazer, paguei para ela, né, o valor que ela pediu, passei todas as informações que ela precisava e ela foi. Ela mandou mensagem pro meu marido para poder fazer esse teste de fidelidade. E ela realmente fez assim muito certinho, ela deu uma desculpa lá e começou a puxar assunto com ele. Até que no meio do assunto deles, o meu marido respondeu assim, moça, eu sou casado, muito bem casado, então eu vou te bloquear aqui. E quando ele falou isso, na hora, ela mandou o print pra mim e tipo assim, eu pulava de felicidade, eu pulava de alegria. Só que antes dele bloquear ela, ele mandou uma foto da mulher dele e falou assim, além de ser casado, eu sou muito sortudo, porque olha como que a minha mulher é linda. E além de ser linda, tá esperando o meu maior presente, que é o meu filho. E ele mandou a foto, só que era de uma outra mulher. Quando ela me mandou o print com essa parte, onde ele mostrava a foto dessa mulher e falava que era casado com essa mulher, o meu mundo parou. Eu senti a sensação assim de, sei lá, de estar dopada. As minhas pernas começaram a formigar, a minha mão formigava, meu coração acelerado, a minha boca seca. Parecia que tudo aquilo ali não era verdade, era uma pegadinha. E eu fiquei tão assim, tão passada, tão mal, que nem pra casa eu consegui voltar dirigindo. Quem teve que me levar de volta pra casa foi a minha amiga. E assim que eu cheguei em casa, meu marido já estava. Eu ainda estava meio estranha, tentando assimilar tudo aquilo. No fundo, eu queria apenas que fosse um pesadelo, uma brincadeira. Então cheguei nele, sentei com ele ali pra conversar. E eu já logo mostrei todos os prints que a moça tinha me enviado. No fundo, eu esperava que ele falasse assim, não, amor, foi só uma brincadeira, eu desconfiei, por isso que eu fiz isso. Só que não, ele acabou confessando tudo mesmo. E ele falou que já tinha um tempo que ele queria me contar sobre isso, só que ele não sabia como. Ele falou que ele acabou se apaixonando por uma menina que entrou para trabalhar na empresa dele. Eles começaram, aos poucos, eles foram conversando, tendo contato, começaram a ficar. E essa menina acabou engravidando. E depois que ele descobriu sobre a gravidez dela, ele pediu ela em namoro, montou um apartamento para os dois, para eles poderem ficar juntos, tipo, morarem juntos. E ali ele pediu o divórcio para mim, para poder se casar com ela. Ele falou que ele não queria nada, que eu poderia ficar com tudo, no caso, depois que a gente se casou, tudo que era meu e dele, ele falou que ele não queria nada, ele realmente abriu mão de tudo, ele assinou um papel deixando, tipo, tudo pra mim, ele falou que ele só queria poder me deixar bem pra ele poder viver em paz com ela. E assim foi, ele foi embora, meses depois, o bebê dele nasceu, e eles estão juntos até hoje, dá pra ver que eles estão bem, aparentemente eles vivem felizes. E eu, durante muito tempo, eu fiquei assim ainda
estado de choque. Parecia que em algum momento eu ia acordar e tudo aquilo não ia passar de um pesadelo. Durante muito tempo eu fiquei assim, sabe? Mas graças a Deus eu consegui tratar isso na terapia e eu consegui me libertar de todo esse sentimento que eu tinha, desse amor que eu tinha. E hoje eu vivo a minha vida muito bem, não preciso de homem pra nada, não dependo de homem pra nada, tenho meu sustento, direto eu viajo com as minhas amigas, viajo sozinha porque a minha companhia me basta, eu aprendi a me amar a minha companhia e com tudo isso eu acabei me tornando muito seletiva. E quando eu falo seletiva é até pra ficar mesmo, imagina pra namorar. Mas é aquilo, se um dia eu tiver que encontrar uma pessoa que realmente for pra ser, vai ser, na hora certa vai aparecer. E eu que fui pro motel com um boy e no meio da hora H esse homem morreu. E o pior não é nem isso. Eu trabalho numa empresa de imóveis planejados e eu conheci essa pessoa no meu trabalho, ele era meu cliente. E na época ele pegou meu número, começamos a conversar, surgiu o interesse, até que nós começamos a ficar. E assim, ele me buscava no meu trabalho, ele me levava embora. Às vezes ele me buscava em casa para me levar pro trabalho. Todo final de semana ele me levava para conhecer lugares diferentes, todos os lugares assim muito chiques. Até que um dia a gente saiu pra jantar e depois do jantar ele perguntou se eu tava afim de pegar um motel, fazer algo diferente, porque até então a gente nunca tinha ido no motel. E eu falei que sim, que eu topava. Beleza, chegamos no motel, começamos ali a nos beijar, né? O clima começou a esquentar, começamos a tirar as roupas até que ele pediu licença e foi pro banheiro. E enquanto ele foi pra banheira, eu fui pra hidro. Só que pra eu passar pra ir pra hidro, eu tive que passar pelo banheiro. E quando eu passei pelo banheiro, eu vi que ele estava tomando uns remédios. Mas é claro que eu não falei nada, entrei na hidro e ali eu fiquei esperando por ele. Beleza, ficamos ali na hidro, conversamos bastante, bebemos, até que lá tinha uns negócios de amarrar na cadeira, em cima assim, e ele perguntou se ele poderia me amarrar pra gente poder aproveitar ali o momento. E eu falei que sim, tranquilo. Beleza, ele me amarrou e ali ele começou os agrados, ele começou de baixo e veio subindo até que ele chegou perto pra me dar um beijo. Quando ele foi pra me dar um beijo, ele respirou fundo, mas assim, tão fundo. E quando ele respirou, ele caiu. Ele caiu no chão e ali da forma que ele caiu, ele ficou. Como eu estava com as mãos pra cima amarrada, eu comecei a mexer nele com os meus pés e chamando ele. Eu mexia nele e chamava ele, só que nada desse homem falar alguma coisa, ele não respirava, ele não fazia nada. E depois de tanto chamar e ele não responder, o que eu fiz? Pensei comigo, eu vou ter que gritar. Eu não sei se esse homem tá vivo, se esse homem tá bem. Só que eu estava amarrada, esse homem no chão. Imagine a cena. Mas como eu não tinha outra opção, comecei a gritar por socorro, socorro. Falei que tinha uma pessoa passando mal. E ali eu fiquei gritando, até que alguém veio até a porta, né, do nosso quarto e perguntou se estava tudo bem. Ali eu falei que não estava tudo bem. Falei que eu estava amarrada e que o homem estava ali no chão. Eu não sabia se ele estava bem. Então eles pediram autorização para abrir a porta. E com muita vergonha eu deixei. Imagine a cena, a hora que o pessoal do motel entrou. Eu amarrada, totalmente nua, com as mãos pra cima. E aquele homem no chão também totalmente nu. Nisso, a moça que estava junto do motel, ela entrou primeiro, né? Me desamarrou ali, eu me cobri. E depois entrou o segurança do hotel, ele foi e colocou a mão ali no boy. Só que ele falou, olha, ele tá estranho, vamos chamar a polícia, não vamos nem mexer. Beleza, chamamos a polícia e eu o tempo todo ali esperando. Até que o celular do boy começou a tocar sem parar, só que eu não cheguei nem perto do celular, deixei o celular lá. E assim que os policiais chegaram, um dos policiais pegou e atendeu o celular dele e contou pra pessoa o que tinha acontecido. E minutos depois, quem que me aparece no motel? A mulher dele. Pra piorar a situação, o cabra ainda era casado. Eu juro que eu não sabia, na verdade não tinha nem possibilidade, porque, gente, esse homem, ele desfilava comigo pra baixo e pra cima, ele mostrava eu pra todo mundo, ele fazia questão de me mostrar pras pessoas. Nas redes sociais dele não tinha uma foto sequer com essa mulher, era tudo foto dele, foto em viagem, não tinha como, eu juro pra vocês. Eu sei que eu fiquei assim, eu já estava em choque, mas quando eu vi aquela mulher e descobri que ele era casado, cara, eu fiquei pior ainda. E é claro que quando ela me viu, ela veio pra cima de mim, me acusando, dizendo que eu tinha preparado uma armadilha pra matar o marido dela, que eu arrastei ele ali na intenção de já tirar a vida dele, pra poder roubar ele, sabe, umas coisas tão assim. Mas também não tiro não a razão da coitada, eu acho que eu tava mal passada, imagina ela.
Nisso, os policiais seguraram ela, né, tiraram ela dali. Logo depois eu também fui levada para a delegacia, mas logo já fui liberada. E dias depois saiu o laudo da morte dele e deu infarto. Eu acredito, gente, de verdade, que foi pelos remédios que ele tomou quando ele tava ali comigo, porque eu imagino, né, porque esses remédios são muito fortes. Eu não vou mentir, eu fiquei bem triste, sim, eu fiquei bem abalada com a morte dele, porque eu já estava gostando dele, a gente já tinha criado um laço. Ele era uma pessoa maravilhosa, assim, uma companhia muito agradável, sabe? Uma pessoa incrível. Ele tinha um coração, assim, bom, maravilhoso, mesmo sabendo agora que ele mentiu pra mim. É triste saber que aconteceu essa tragédia. E sobre a mulher dele, até hoje ela fica me mandando mensagem, me ameaçando, dizendo que eu acabei com a vida dela, com o casamento dela e que ela ainda vai acabar com a minha. Tipo assim, claro que eu já fiz a minha parte, fiz um BO contra ela, contra as ameaças. Mas é como eu falei, no fundo eu meio que entendo ela, eu entendo a dor dela, porque é difícil, né? É porque quando a gente fala assim, eu não sabia que ele era casado, eu sei que é difícil de acreditar, então eu entendo o lado dela. Só que pra minha defesa, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não sabia que esse homem era casado. Mas fazer o quê? Infelizmente já foi, já aconteceu, né? O pior já aconteceu, e que ele descanse em paz. O dia que eu descobri que o treinador de futebol do meu filho é o pai dele que sumiu há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, eu fui numa festa de aniversário de um amigo meu, e lá nessa festa eu acabei conhecendo um menino e fiquei com esse menino na festa, e nós tivemos relação. Só que esse menino ele não era da cidade, então acabou que eu nunca mais vi ele. A única vez que eu tinha visto ele foi nessa festa, e depois disso a gente nunca mais se viu. E meses depois dessa festa, eu descobri que eu estava grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu sabia já de quem era, eu tinha certeza que era desse menino, porque eu não tive relação com outra pessoa. E quando eu descobri, com muito medo, eu fui contar, né, pra minha família, porque assim, não dava pra esconder por muito mais tempo. Então eu fui contar pra minha família, e pra minha surpresa, todo mundo ficou do meu lado, meus pais não brigaram comigo, muito pelo contrário, me apoiaram, me ajudaram assim em tudo. Inclusive, na época, o meu pai ele foi atrás, né, desse menino, só que ele não encontrou esse menino. Então acabou que a gente deixou pra lá e eu registrei só no meu nome. Beleza, o tempo passou e quando meu filho estava com 6 meses de vida, eu conheci uma pessoa e eu me casei com essa pessoa. Ele assumiu o meu filho, ele registrou o meu filho e desde então ele sempre foi o pai do meu filho. Meu filho não sabe sobre nada, meu filho nem sonha que ele não é o pai assim de sangue dele. Ok, com 8 anos de idade, o meu filho começou a querer jogar bola, até que nós colocamos ele numa escolinha de futebol, só que 3 anos depois, ele trocou de escolinha de futebol e foi para uma escola nova. E eis que um certo dia eu fui levar, né, o meu filho nessa escolinha nova para ele treinar. E quando eu cheguei lá que eu vi o treinador, eu quase caí para trás. Ele parecia muito, 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 muito demais o menino que tinha me engravidado há muitos anos atrás. E quando eu descobri o nome dele, aí que eu tive, assim, certeza mesmo. Só que quando ele me viu, aí que não ficou dúvidas. Porque quando ele me viu, foi nítido que ele também tinha me reconhecido. Foi então que ele veio conversar comigo, né? Perguntou como que eu estava depois de tantos anos. Falamos sobre novidades. Ele falou que ele tinha vindo há pouco tempo para a cidade, porque a mulher dele veio trabalhar para cá, então ele também veio. Ele falou que ele tinha se casado, que ele tinha um filho. Eu também falei que eu tinha me casado, que eu tinha um filho, só que assim, não falei nada, óbvio que eu não falei nada, que o filho era dele. Ok, acabou o assunto, ele voltou lá pra dar o treino, e depois desse dia, ele começou a me seguir nas redes sociais. E aos poucos ele foi puxando assunto, a gente começou a conversar todos os dias, até que um certo dia ele me chamou pra tomar uma cerveja, assim, na amizade, pra gente poder conversar. E eu aceitei, e nesse dia nós fomos pra fora, né, da cidade, claro, nós fomos bem pra longe dali, e eu acabei ficando com ele novamente nesse dia também. Só que o que aconteceu? Depois desse dia que eu fiquei com ele, eu me senti muito mal pela minha atitude, me arrependi amargamente pelo que eu tinha feito. E eu não tinha coragem de levar meu filho no treino, eu não tinha coragem de olhar pra cara dele, muito menos quando meu marido estava junto, quando meu marido estava perto. Então conversei com meu marido, dei uma desculpa e falei que eu queria tirar o meu filho dessa escolinha, conversei com meu filho também. E eu troquei o meu filho novamente de escolinha de futebol. E depois desse dia eu não vi mais ele, bloqueei ele nas redes sociais. Ah, detalhe importante, nesse tempo que eu fiquei com ele, o meu marido ele tinha feito uma cirurgia, então a gente não estava tendo relação. E meses depois desse encontro, dessa recaída que eu tive com ele, eu descobri que eu estava grávida novamente e com certeza dele.
Eu tinha quase certeza que era dele, porque como eu falei, nesse tempo eu não estava tendo relação com meu marido. E tem outro detalhe muito importante. Eu estou casada há muitos anos. E nesses anos todos eu nunca engravidei. Eu fui engravidar agora que eu fiquei com essa pessoa. E claro que todo mundo pensa que esse filho que eu estou esperando é do meu marido. E o meu marido, ele sempre foi um ótimo pai pro meu filho. Mesmo o meu filho não saindo dele, não sendo dele, ele sempre foi um pai maravilhoso. E eu tenho certeza que ele vai ser incrível também para esse bebê que tá vindo. Ainda mais porque ele pensa que esse é dele. E novamente o treinador tá lá sem saber de nada. Ele nem imagina, ele nem sonha que ele tem 2 filhos. Na verdade, a única que sabe sobre toda a verdade sou eu e vai ser assim para sempre. E atualmente eu estou de 7 meses e logo logo eu vou ganhar. Eu falo que tudo isso foi assim uma absurda coincidência do destino. Não sei o porquê que aconteceu isso de novo, não sei porquê que a vida trouxe ele pra perto de mim de novo. Só que tem algo que me pega muito. Eu fiquei com ele apenas uma vez no passado e agora. Só que eu não sei porquê. Eu sou assim... Eu sinto algo muito forte, muito diferente por ele. Mas, por outro lado, eu também amo demais o meu marido. E o meu marido que foi pra casa da amante pensando que ia encontrar ela, mas encontrou eu. Eu sempre acreditei que quando a verdade é pra chegar até nós, ela sempre chega. De alguma forma, ela sempre vai chegar. Só que depois dessa situação que aconteceu comigo, eu tive assim total certeza. Eu sempre fiz a minha unha de sábado porque era o dia da minha folga. Até que uma vez eu estava com bastante banco de hora na empresa e eles pediram pra eu tirar. Então eu peguei 2 dias na semana, no caso quinta e sexta, e eu decidi fazer a minha unha já na quinta pra poder ficar tranquila no sábado. Cheguei lá na quinta, sentei, comecei a fazer a minha unha, até que minutos depois chegou uma outra cliente para fazer também a unha com a outra manicure que trabalhava lá. Até que acabou entrando no assunto de marido, de namorado, e essa cliente que estava do meu lado, ela começou a falar, conversar com a manicure dela sobre o boy dela. E eu e a minha manicure, acabou que nós entramos ali no assunto também, e cada uma falou sobre o seu marido, sobre o seu namorado. Até que essa cliente que estava do meu lado, ela foi mostrar para a manicure dela o buquê de flores que ela tinha ganhado do boy dela. E ela mostrou o buquê, a foto do buquê de flores, e em seguida ela mostrou uma foto dela com o boy. E quando ela mostrou a foto pra manicure, coitada, a manicure sem conseguir disfarçar, porque deu pra ver que ela não conseguiu ali disfarçar, ela olhou pra foto, ela olhou pra mim, ela falou, mas não é seu? E eu, sem entender o que estava acontecendo, né, perguntei sobre o que ela estava falando. Nisso ela pediu pra cliente dela mostrar aquela foto pra mim. E a cliente mostrou, normal. E quando eu vi aquela foto, eu vi que era o meu marido. Só que assim, deu pra ver que aquela mulher realmente não sabia de nada. Deu pra ver nitidamente que ela não sabia que ele era o meu marido ou até mesmo que ele era casado. E quando ela viu a minha reação, ela falou, você conhece ele? E eu respondi que sim. Falei, conheço sim, ele é meu marido. Pra quê? Essa mulher começou a passar mal, falando que não era possível, que ela tinha certeza absoluta que ele não era casado. Sabe, ela tava assim em total negação. E eu comecei a fazer perguntas, né? Eu queria saber desde quando, como foi que se conheceram, onde que se conheceram. E ela respondeu tudo, gente. E ali ela falou que ela jamais ficaria com ele se ela soubesse que ele era casado. Ela falou, eu nunca faria isso na minha vida. E eu vi a verdade nela, eu via que ela tava falando sério. Dava pra ver que ela tinha acabado de descobrir ele naquele momento também, assim como eu. Foi então que ela falou assim, pra provar pra você que eu estou falando a verdade, hoje de noite a gente combinou de se encontrar na minha casa e ele vai até na minha casa. Se você quiser ir lá também pra você poder encontrar ele, pode ir. E nesse dia que eles tinham combinado dele ir pra casa dela, eu tinha um compromisso e ele sabia que eu tinha esse compromisso, por isso que ele marcou de ir lá. E assim foi, desmarquei o meu compromisso e fui pra casa dela pra esperar o bonito chegar. Eu cheguei lá um pouco antes dele e assim que ele chegou, ela correu pro quarto pra se esconder no quarto e eu fiquei esperando ele ali na sala mesmo. E quando eu abri a porta pra ele entrar, que ele viu que era eu, esse homem quase teve um infarto. Ele ficou meio que parado assim, me olhando, tentando raciocinar se era isso mesmo que ele tava vendo, se era eu mesmo. Até que ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu respondi pra ele, eu que tenho que te fazer essa pergunta, o que você está fazendo aqui? Só que nisso, a mulher saiu do quarto e foi correndo até a sala, já foi pra cima dele, chorando, perguntando por que ele tinha feito isso com ela, que ela não merecia, começou a bater nele. Tipo assim, algo que era sobre nós, acabou se tornando sobre eles. Foi então que eu também comecei a falar tudo que eu tinha pra falar. E eu falei pra ele, não precisa nem voltar pra casa hoje, porque você não tem casa, dentro de casa você não entra mais. Nisso eu fui embora pra minha casa, arrumei as coisas dele e deixei as coisas deles na casa da madrinha dele. E desde esse dia a gente separou, ele até tentou algumas vezes
conversar, mas eu não queria assunto, eu não queria conversa. Até porque o assunto já tinha se espalhado, várias pessoas já estavam sabendo. Enfim, nos separamos, eu não encontrei mais essa mulher, porque na verdade só foi aquele dia, a gente nem trocou número, nada. E eu não fui mais no salão no dia que ela ia, então a gente não se encontrou mais. Até que 2 semanas depois disso, eu voltei no salão pra fazer a minha unha novamente. E claro que assim que eu cheguei lá, tava todo mundo querendo saber como que foi, porque depois que aconteceu eu não voltei mais no salão. Então contei pra todo mundo como foi, detalhes e tudo mais. E quando eu terminei de contar tudo, a outra manicure virou pra mim e falou assim, então, eu descobri que eles estão juntos, a minha cliente chamou ele pra morar com ela, porque segundo a cliente, ele falou que ele não me amava, que quem ele amava de verdade era ela, então que ele tava tranquilo, que eu tinha descobrido tudo, que era melhor assim. Ou seja, a mulher caiu na lábia e chamou ainda o bonito pra morar com ela. Ou seja, fez tudo aquilo, toda aquela palhaçada pra nada. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu nem teria ido na casa dela pra fazer todo esse auê, todo esse vexame. Eu teria, sei lá, terminado de outra forma, sem fazer toda essa, pataquada. Até o momento eu não encontrei nenhum dos dois ainda, espero de coração não encontrar, porque se dessa vez eu encontrar, eu acho que eu não vou conseguir deixar só na conversa não, porque agora foi comprovado que os dois não prestam. E detalhe, antes de saber de tudo isso, eu defendia essa mulher pra meio mundo, porque eu falava, não, ela é foda, olha o que ela fez, ela realmente não sabia mesmo, sabe, defendendo, mas ela mostrou totalmente ao contrário. O dia que a mulher de um cliente meu pegou a gente na cama, na hora H, e desde esse dia minha vida mudou assim completamente. Eu fui GP durante muitos anos e com o passar do tempo eu fui fazendo alguns clientes fixos. E eu tinha um cliente que ele era cliente meu desde o início, desde quando eu comecei. E esse cliente, muitas das vezes, ele me pagava assim apenas para me ver, para poder conversar, para poder passar um tempo ali comigo. Ele sempre me dava muitos presentes, ele me tratava muito bem. E desde que eu atendo ele lá do começo, a gente sempre se encontrava em motéis. Até que um dia ele chegou em mim e disse que queria começar a me ver na casa dele. Ele falou que a gente ia se encontrar quando a mulher dele não estivesse em casa, óbvio. E eu perguntei pra ele se ele tinha certeza, porque casa é algo muito íntimo. E ele respondeu que sim, que ele queria muito me levar pra casa dele. Foi então que a gente passou a se encontrar todas as vezes na casa dele. E nós ficamos assim por vários meses. Isso até o dia que a mulher dele decidiu voltar mais cedo do compromisso dela e a casa caiu. Assim que ela chegou, ela já foi direto pro quarto e ali ela pegou a gente no flagra, na hora H, na cama dela. Quando ela chegou no quarto, que ela acendeu a luz, que eu vi aquela mulher ali, eu fiquei assustada porque isso nunca tinha acontecido comigo, eu não sabia como reagir ali naquele momento. Então o que eu fiz? Eu levantei, fiquei assim do lado da cama e fiquei pronta. Caso ela viesse pra cima de mim, eu já estaria preparada. Só que pra minha surpresa, nem a voz, nem o tom de voz essa mulher levantou. O que ela fez? Com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrimas, ela pediu para que o marido dela se retirasse ali do quarto porque ela queria conversar comigo. Quando ela pediu pra ele se retirar, ele não quis, ele falou, não vou sair, eu não vou deixar ela sozinha. Só que a mulher dele novamente pediu educadamente pra ele se retirar, até que ele saiu. Quando ele saiu do quarto, ela começou a me fazer perguntas, perguntando desde quando a gente tinha um caso, se era antigo, várias e várias perguntas. E ali eu respondi pra ela que na verdade eu era GP, eu só estava fazendo o meu trabalho, ele era o meu cliente. Quando eu falei isso pra ela, eu percebi que ela se emocionou mais ainda, até que ela falou assim, então além de ficar com você, ele te paga? Foi então que ela perguntou pra mim quanto ele me pagava. E eu respondi. Quando eu respondi o valor, ela virou pra mim e falou assim, você é uma jovem tão linda, uma moça tão bonita, você vale só isso. Nisso, ela sentou na cama dela com toda a calma do mundo. Em momento algum eu vi aquela mulher se alterar, eu vi ela nervosa. Ela sentou na cama dela e ela pediu pra que eu sentasse do lado dela. E quando eu me sentei ali do lado dela, aquela moça com aquela voz doce, com aquela voz calma, ela começou a querer me convencer que eu era muito mais do que aquilo, que eu não precisava daquilo. Ela falou o quanto eu era uma moça bonita e que eu poderia sim ter uma vida digna, que eu não precisava fazer isso com homens para satisfazer homens, que eu não precisava disso. E a cada palavra que saía da boca daquela mulher era uma facada, porque ela estava certa em tudo que ela estava falando. Ela falava assim, eu sei que quando você tá sozinha, sem ninguém, você chora, porque você tem um vazio dentro de você que homem, dinheiro nenhum consegue preencher. Você tem um futuro lindo ainda pela frente, dá tempo, corre atrás do seu, você não precisa se vender, você é jovem, você é bonita e você tem capacidade de conquistar o mundo sem precisar se vender e se humilhar por ninguém.
Eu lembro de cada palavra até hoje do que aquela mulher me disse. Quando ela terminou de falar, tudo que ela tinha pra falar, ela pediu pra eu me trocar, porque ela falou que ela iria me levar embora. Eu me troquei, e assim que nós estávamos saindo pra ela me levar embora, nós passamos pela sala, o marido dela, no caso, meu cliente, estava sentado ali no sofá. Nós passamos por ele, nisso ela olhou pra ele e falou assim: eu estou indo levar ela embora pra casa dela, e quando eu voltar, eu não quero você mais aqui. E ela ainda falou pra ele: se eu voltar e você estiver aqui, eu conto tudo pros seus filhos. Isso é uma coisa que ele sempre teve medo, ele compartilhava comigo, que ele tinha muito medo dos filhos descobrirem algo assim sobre ele tinha medo da rejeição dos filhos. E detalhe, assim que a gente estava saindo, ela fez ele me pagar, ainda não saí sem receber, e ela fez ele me pagar mais do que o combinado. Ele me pagou, ela me levou pra minha casa, me deixou na porta da minha casa, ela esperou eu entrar e ela foi embora. E desde esse dia eu nunca mais fiz programa. Eu fui atrás de trabalho, eu fiz curso e hoje eu sou manicure, eu tenho meu espaço, um espaço que é só meu, tenho pessoas que trabalham pra mim e eu nunca mais vi aquela mulher. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de poder encontrá-la novamente, eu vou mostrar pra ela o quanto eu sou grata por ter conhecido ela e por ter acontecido aquele dia. Dia que uma mulher invadiu a minha loja de perfume árabe, quebrou a minha loja toda, a gente caiu no pau. E ela apanhou, eu apanhei, porque eu não sou o Hulk e ela também não. E o motivo vai deixar vocês chocadinhos, pra vocês verem como que é treta de cidade pequena, meus amigos. É loucura, é dedo no toba e gritar. Como eu falei pra vocês, eu já tinha montado, né, essa minha loja, já tinha 3 filiais, a minha loja de perfume árabe na minha cidade, né, ninguém tinha, e na minha época as pessoas tinham descoberto o perfume árabe ali e tava todo mundo querendo comprar, e eu já tinha passado por alguns probleminhas já com o Kengarel da cidade, resolveu fazer marketing com o meu perfume, que as Kenga comprava tudo lá e ficava falando que tava hipnotizando os machos, o marido começou a atrair, enfim, teve toda essa confusão. Mas eu recuperei, né, dessa situação, não fechei minha loja, obviamente, e continuei tranquilamente vendendo os meus perfumes e tudo mais. Abri uma 4ª filial, tava, gente, puro suco do sucesso. Porque é que eu falei pra vocês, eu não comecei do nada, eu tinha como investir porque meu marido tinha dinheiro, então eu fui investindo mais e fiz meu próprio negócio do negócio dele. E como vocês sabem, eu fico na loja principal, que é a minha sede. E aí um belo dia, eu tinha acabado de sair pro almoço, né, quando a minha funcionária me liga falando que tinha uma mulher lá fazendo escândalo e falando que queria falar comigo e que se eu não fosse lá, ela iria quebrar a minha loja toda. E assim, gente, eu já tinha passado a situação das 3 senhoras que tinha ido lá reclamar que o marido tava traindo porque eu tava vendendo perfume árabe, porque a culpa era de todo mundo, menos o alecrim, né? Eu falei, caraca, mais uma confusão, meu Deus do céu. Eu falei, ó, fala pra ela que eu já tô chegando. E ela falando, vem logo, ela tá muito nervosa, quer falar muito com você, que não sei o que, não sei o que lá. E não falava pra minha funcionária o que era, falando que o assunto ia ser diretamente comigo. Eu falei, pronto, devo ter pegado o marido dela e não tá sabendo. Saí lá do restaurante, gente, até que um pouco assim, assustada, né, com a situação, e fui diretamente pra minha loja. Quando eu já cheguei entrando, a mulher tava na porta e ela falou, nem entra, eu estou te esperando aqui do lado de fora. Mesmo pé que eu fui, eu voltei. E ali ela começou a gritar, berrar na frente da cidade toda, de todo mundo que tava ali, que minha loja ficava bem no centro. Ela começou a berrar, perguntando pra mim se eu conhecia um perfume chamado Dania. Que inclusive esse perfume aqui que eu tenho é muito bom, realmente ele já causou algumas confusões, vende lá na Matioli Store, tá? Só tô mostrando pra poder aqui argumentar com vocês. É esse daqui, ó, Dania. Ele é caro e bom. E eu falei pra ela que sim, que eu conhecia esse perfume, até porque era um sucesso, porque ele tinha lançado há pouco tempo. Então todo mundo queria o tal do Dania, que ele era afrodisíaco, não sei o que e tal. E aí ela começou a falar. Fala não, né? Falar tava falando eu, berrando. Eu tava tentando manter a calma. Afinal de contas, eu era uma profissional. Afinal de contas, né? Eu tentava lidar com a mulherada chifruda que chegava lá na minha loja reclamando, mas daquele jeito ali nunca tinha acontecido, não. Só foi aquela lá. Que o marido dela tinha uma amante e que ela sabia da existência dessa amante. E até aí eu tava me perguntando que bulhufas eu tinha a ver com isso, porque eu com certeza não era amante do marido dela, porque eu não traía meu marido. Eu falei, você tá achando o quê? Que eu sou a amante do seu marido? Não tô lhe compreendendo. E aí ela falou berrando, né? Que ela e essa amante estavam em uma guerra fria, disputando o Jurandir,
quem que ia ficar com aquela beleza rústica e duvidosa. E aí eles estavam nessa luta, né? As duas, pra ver quem que ia ficar com ele, porque ela sabia que ele tinha amante, mas não queria que ele saísse de casa. Então ela tava tentando agradar ele de todas as formas. Mas que a amante comprou o bendito do perfume árabe, o tal do Dânia, e que ela não tinha comprado esse perfume porque falava que era perfume de Kenga. Meu perfume ficou conhecido como de perfume de Kenga. Ainda bem que tinha bastante Kenga na minha cidade e as esposas começaram a comprar com medo dos maridos ir lá sentir o cheiro nas Kenga, né? E aí ela falando ela comprou esse perfume e começou a usar. E que esse perfume deixou o marido dela completamente louco. E que ele tinha saído de casa, né? Que ele tinha saído de casa e quando ela foi tirar satisfação com a amante falou que era o perfume da sedução, era o perfume da confusão e que realmente era e que ela tinha começado a usar justamente pra poder, né, deixar o marido doido, que não sei o quê. E aí a culpa caiu em quem? Em mim, que tinha vendido o perfume. E aí ela falou que era um absurdo eu ter feito essa venda. Eu tinha que aprender a analisar a situação antes de fazer a venda, que eu posso estar destruindo uma família, eu posso estar destruindo um casamento, porque ela tinha 2 filhos com o marido dela, e que isso era um absurdo, e que se eu não tivesse aberto essa loja não ia acontecer isso, que se isso não ia acontecer, porque o marido já tava cornendo, mas a culpa era minha que vendi perfume. E que o marido dela saiu de casa por causa do perfume, que não sei o que. Aí mais uma vez eu dei a mesma desculpa que eu dei lá pra senhora. Eu falei, seu marido gosta de você? Claro que gosta. Eu falei, então compra o perfume também, irmã. Compra o perfume, usa, chama ele por um remember pra você lutar com as mesmas armas que ela. Compra o perfume. Ela entendeu isso como um deboche, porque o marido falou que não ia voltar pra casa, que amava a amante, que tava louco por ela e tal, e que aquele perfume tinha feitiçaria, que a culpa era minha, que era eu que tava abrindo o perfume e botando maldição lá dentro, e ela simplesmente falou que eu tinha que fechar minha loja. Eu falei que não ia fechar, e ela falou que se não fechasse, ela ia quebrar minha loja toda. Eu falei, então você pode tentar. Ela entrou, começou a quebrar minha loja toda, eu fui pra cima dela, ela começou a me bater, porque ela era bem forte, só que eu também era. No fim, eu bati nela, ela me bateu, me deu um prejuízo enorme, porque ela conseguiu quebrar muita coisa, a gente caiu na porrada também, quebrou muita coisa. Eu coloquei ela na justiça, aí agora, além de corna separada, ela ainda tá sendo processada. Recuperei minha loja e sigo firme, criando altas confusões. Eu fui numa casa disso. E a coisa que aconteceu lá foi a situação mais constrangedora da minha vida, pra não dizer que não foi né? E eu tive, gente, que rodar o Blade lá, que ameaçar quebrar aquilo tudo, pra poder parar aquela situação. E detalhe, todo mundo que tava lá dentro ficou contra mim. Era o bonde dos sem vestas contra mim. Eu tinha tomado um chifre. E aí eu falei o quê? Eu vou ser Dora Aventureira. Eu vou curtir minha vida, eu vou fazer o que eu nunca fiz e sempre tive vontade de fazer. Tava lendo uns romances de Dark, vendo ali umas coisinhas diferenciadas e falei, vai ser isso daqui que eu vou fazer. Inventei de ir naquela casa que era tudo liberado. Sabe, o que acontece em Vegas fica em Vegas, você pode fazer de tudo ali, amor. E pendurar no teto, borboleta paraguaia pra baixo e por aí fui. Conversei com uma amiga minha que tinha um costume de fazer essas coisitas, só que eu queria ir sozinha. Eu queria, tipo assim, ir só eu, sabe? Ia botar uma máscara pra que ninguém me reconhecesse e assim eu fiz. E conversei com a minha amiga, ela falou, olha, tem essa casa aqui que é bem afastada de onde a gente mora. Vai ser um pouco longe, mas é muito difícil ter alguém que te conhece lá. Eu falei, essa daí que eu quero. Ela me deu o endereço, botei uma roupa toda tchutchuquinha, fiquei toda cheirosa, tomei aquele banho prêmio e botei uma máscarazinha. Porque lá, gente, você podia fazer o que você quisesse. Coloquei minha máscarazinha e fui linda e bela viver minha noite de Dora Aventureira. Eu não sei como funciona nas outras casas, mas nessa que eu fui, quando eu entrei, tinha gente sem vestas da porta pra frente. Gente, não era tipo assim, ai, só pode no quartinho privativo, vamos pra um lugar mais íntimo. Não, até tinha os quartos privativos. Mas era tipo assim, gente frofando na mesa, gente frofando no teto, gente frofando assim da banca com o garçom servindo o shot de bebida. Era aquela loucura, no chão você passava assim, tinha um furafão, um fazendo aqui, outro ali, eu olhando assim, apavorada. E aí você pode entrar, pode ficar sem vestes, como você pode tirar suas vestes e ficar andando. Aí eu falei, eu já tô aqui. Peguei a chave do armáriozinho que tem lá, que você pode botar as suas coisas, ou pode segurar, você que sabe. Tirei todas as minhas vestes, fiquei só com o meu salto e com a minha máscara, e coloquei as minhas roupinhas, e fui, sentei no bar pra poder pegar uma bebidinha, não sei o que, o tanto de popote sem vestes que deve ter sentado ali, e eu sentando também. Mas tudo bem, aí você fica meio rondando, tomando uma bebidinha até alguém te chamar a atenção, ou você chamar a atenção de alguém. E aí eu chamei a atenção de um casal que tava junto, e eles me chamaram pra poder ir pra um lugar mais íntimo. E eu fui, gente, porque eu fiquei em casa.
Esse casal que eu chamei a atenção, que a moça veio até a mim, não sei o que, começou a puxar um papo, fez um carinho no meu cabelo, perguntou se eu gostava de tudo, e eu tava pra tudo, eu tava pra provar tudo. Ela tava perguntando se eu gostava de mulheres, né? Eu tava pra provar tudo. E ela falou, não, porque a gente tá em grupo, a gente tá querendo fazer uma coisinha, que não sei o que e tudo mais. E aí ela me chamou pra um quarto íntimo. E eu falei, beleza, topo. Só que aí ela me pegou pela mão, chamou o outro cara, veio mais 2 rapazes, 2 meninas, e a gente foi pro quarto íntimo. Gente, o quarto íntimo era o maior quarto do local, onde tinha gente furafando pra todo lá. Falei, gente, era melhor ter ficado lá perto do bar, fazer lá perto do bar. E aí a gente chegou assim, e eu fiquei chocada. Ela perguntou pra mim se era a minha primeira vez. Eu falei, claro que não, eu já vim aqui várias vezes. Ela, não, nunca te vi por aqui. Eu falei, não, aí eu disfarcei, falei, não, porque é a primeira vez que eu tô vendo aqui, mas eu já fui em várias casas. Tipo assim, eu mesmo tava me perdendo a minha mentira. Aí ela, tá, não sei o que, e a gente começou toda essa alientação, não sei o que, e todo mundo furando aquele barulho. Eu, meu Deus, que loucura, o que tá acontecendo aqui? Achamos ali um cantinho e começamos a furanfar. Beleza, tava lá no ato, rolando toda aquela furanfação. Quando do nada, gente, eu ali deitada, furanfando, fizemos toda ali uma troca. O rapaz que tava com a moça que veio me chamar, que eu já não tava mais com ela, tava com outro rapaz, ele simplesmente puxou a mulher dele, se ajoelhou e começou a pedir ela em casamento. No meio do negócio que tinha umas 50 cabeças furinfando. E aí o amigo dele, que tava junto, porque você podia ficar com seu telefone e afins, né? Pegou o telefone dele que ele tirou não sei da onde, que devia estar escondido no tubinhas dele, que tava todo mundo sem roupa, inclusive o meu celular tava no armário, e começou a gravar o pedido de namoro, de casamento, porque ele achou aquilo ali super romântico. E aí ele, eu te amo, você é a mulher da minha vida. E eu, gente, já não conseguia mais prestar atenção do que eu tava praticando, porque o outro tava pedindo ela em casamento e o outro filmando. Só que você acha que ele tava filmando só o casal? Gente, tava filmando todo mundo. Todo mundo. Aí virou a câmera pra mim, eu ali no tchaca-tchaca, e ele começou a filmar. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não sei o quê. E o cara lá concentrado, e o outro pedindo a outra em casamento, e a galera ali furando, aquela loucura, e troca, e tem gente no teto, não sei o quê. E eu falei, Eu comecei a entrar em desespero, meus parafusos da minha cabeça começou a soltar. Empurrei o cara, falei, peraí, calma que é um negócio aqui. Aí eu fui em direção ao cara. E falei, como assim? Você tá filmando, todo mundo furando, que não sei o quê. Ele, não, mas isso aqui é comum, já é comum os casais pedirem casamento aqui, a gente filma, mas isso não vai pra lugar nenhum. Eu falei, mas como é que eu vou saber disso? Você tá me filmando, furando com outro cara, que não sei o quê. E aí eu comecei a arrumar uma confusão com ele, e aí a galera começou a ficar contra mim, porque eu tava atrapalhando o pedido de casamento romântico do cara. Que pedido de casamento é esse? E a mulher que foi me chamar, que era a que tava sendo pedida em casamento, veio pra cima de mim, falando que eu tava estragando o casamento dela, o pedido de casamento dela, e eu falando que eu não queria ser filmada furefando, que ela tinha que me entender, porque ela era mulher como eu, e ela falando que quem tava ali sabia que ele podia de tudo, que não sei o que. Eu falei, tudo bem, mas que fica aqui, como eu vou saber que isso não vai sair daqui? Gente, começou uma confusão, eu sei que todos os sem vestes, os pelotas, começaram a ficar contra mim, virou aquela confusão. Eu peguei o telefone do cara, espatifei o telefone dele no chão, dei uma confusão, a mulher veio pra cima de mim, a gente começou a brigar, que não sei o que, todo mundo brigando sem vestes, e separado ali, todo mundo se pegando ali, sem sabe? Ai, gente, olha que cena horrorosa. No fim, eu fui pro armarinho, peguei todas as minhas coisas, botei a minha roupa e fui embora e nunca mais voltei naquela casa. Eu ia pra faculdade e começou a aparecer R$50 na minha bolsa. No começo, eu achei que era meu. Sabe quando você não presta atenção? Eu guardei aqui. Mas realmente não era meu. E assim, quem que tava me dando dinheiro? Depois que eu comecei a reparar que eu não estava esquecendo esse dinheiro na minha bolsa e que todo dia tinha alguém que, quando eu ia pra faculdade, colocava R$50 na minha bolsa, eu comecei a prestar atenção. E aí eu percebi que não era diário, que não era uma coisa assim, todo dia acontecia a mesma coisa, que não era tipo assim, 3 vezes na semana. Era uma coisa assim, bem louca, sabe? Às vezes aparecia 100, às vezes aparecia 150. Aí, tipo assim, às vezes era tipo assim, um dia sim, um dia não. Às vezes era todo dia. Às vezes era tipo assim, segunda sim, sexta não. Aí às vezes era tipo assim, segunda sim, aí terça, aí quarta não, aí quinta sim, aí sexta não. Sabe? Era uma coisa bem assim, variada. Não era contínua, sabe? Eu não gastava aquele dinheiro, até porque eu não sabia de quem ele era. Eu tava guardando aquele dinheiro. E, gente, sem brincadeira, passou-se um mês e eu já tinha mais ou menos uns R$1.500 em nota de 50. Porque tinha dia que era mais, tinha dia que era menos. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. No começo, eu até achei que era algum colega meu da faculdade me zoando. Falei, gente, tá bom, quem tá deixando R$50 na minha bolsa? O que tá acontecendo? Que não sei o que. E eles falaram, gente, não foi a gente, como assim? O que foi? E aí eu falei, sei lá, eu devo ter esquecido, então eu disfarcei. Porque eu percebi que realmente ninguém fazia ideia do que eu tava falando.
assim, gente, convenhamos, não é como se fosse uma coisa ruim. Meu Deus, olha, alguém tá deixando R$50 na minha bolsa vários dias. Não é isso, mas tava me deixando extremamente curiosa. Por quê? Quem é que tava me dando? E de onde vinha aquele dinheiro? E por quê? A primeira atitude que eu tive foi não deixar a minha bolsa mais na sala, né? Porque geralmente a gente deixava lá quando ia pro intervalo. E era geralmente quando eu voltava e o dinheiro tava lá. Eu, bom, alguém tá entrando dentro da sala e tá deixando o dinheiro ali, né? Então não vou deixar mais. Eu passei a deixar no meu armário. Na minha faculdade você pode alugar o armário e ficar com a chavinha durante o ano letivo e você guardar suas coisas lá, até por causa de livros, assim. E aí, quando eu tirei a minha bolsa da sala e comecei a levar comigo, começaram a deixar o dinheiro dentro do meu armário. E eu, curiosa com aquilo, sem gastar o dinheiro, contei pra uma amiga minha o que estava acontecendo. Ela ficou tão curiosa quanto eu e falou, a gente tem que arrumar um jeito de descobrir o que tá acontecendo. Só que na minha faculdade, as câmeras eram nos corredores, né? Dentro da sala não tinha. Então, assim, ou a gente ia na diretoria e falava, olha, a gente quer a câmera pra saber quem tá deixando R$50 dentro da minha bolsa ou do meu armário, que não fazia sentido. Ou a gente podia bolar um plano pra poder descobrir o porquê que esse dinheiro aparecia dentro da minha bolsa ou dentro do meu armário. Eu voltei a deixar a bolsa dentro da minha sala, né? Depois que a gente conversou o que a gente ia fazer. Isso, gente, porque a gente trocava de sala, tá? Tipo assim, por exemplo, uma aula era numa sala, outra aula era numa sala. Muitas das vezes a gente saía de uma sala, pegava a bolsa, ia levar pra outra sala e descia pra poder comer, lanchar e afins. Só que parecia que a pessoa tinha toda a minha grade da faculdade, que sabia os meus horários, em qual sala eu iria estar e sabia qual era a minha bolsa. E aí ela falou, ó, a gente vai fazer o seguinte, antes do intervalo, a gente vai ter que deixar nossa bolsa naquela sala que tem um murinho atrás. E como a pessoa já vai esperar que você saia pra poder, né, ir lanchar e tudo mais, se você ficar, vai ser suspeito, eu vou ficar escondida atrás do murinho, esperando alguém chegar, e quando chegar eu vou filmar pra poder te mostrar, e assim a gente vai descobrir quem é. Eu topei, a gente bolou o plano, só que calhou de no dia que a gente escolheu fazer, a pessoa não apareceu, não aconteceu nada, ela ficou esperando e não veio. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, e isso passou-se a semana. E não apareceu mais dinheiro. Eu fiquei, gente, será que a pessoa descobriu que a gente, né, iria botar ali, ela ia ficar escondida e tal? A gente começou a suspeitar, sabe? Só que aí o dinheiro não apareceu e passou 2 semanas sem o dinheiro aparecer. E eu falando com a minha amiga, cara, não vale a pena, já parou, seja lá quem for, eu não vou descobrir. E eu com o dinheiro em casa guardado. Eu já tava com mais ou menos uns R$3.000 em dinheiro, R$50, de nota de R$50. E aí ela começou a me questionar, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Que não sei o que. Eu falei, cara, eu vou botar no banco, e se um dia aparecer algum engraçadinho que fez essa brincadeira, eu devolvo. Porque a minha preocupação é, eu vou gastar, e chega a pessoa e fala, eu tava te trollando, me devolve meu dinheiro. Eu não ia ter R$3.000 pra poder dar do nada. Acabei esquecendo aquilo, veio a semana de prova, eu deixei pra lá, passou mais ou menos umas 3 semanas, ou seja, tinha passado 2 semanas, 3 semanas, completou mais uma semana, quando o dinheiro apareceu de novo na minha bolsa. E aí eu chamei minha amiga e falei, apareceu o dinheiro de novo. Ela tem certeza que você não esqueceu? Eu falei, não, eu tenho certeza que foi a pessoa que deixou o dinheiro. E aí ela falou, então vamos colocar o nosso plano em prática. Só que a gente só ia ter aula nessa sala que tinha muretinha, que ficava meio com uma piazinha assim pra poder se esconder, não sei porque tinha aquela pia ali, na sexta-feira. E isso aconteceu na segunda-feira. Ela, vamos esperar. E a semana toda a pessoa deixou o dinheiro dentro da minha bolsa, R$50, às vezes 150, às vezes R$200. Chegou a bendita da sexta-feira, a gente já com o coração assim acelerado, querendo saber o que aconteceu. A gente teve a nossa primeira aula e aí antes do intervalo a gente deixou a bolsa na sala que tinha a tal da muretinha. Eu saí da sala e ela ficou. Eu nervosa lá na lanchonete, mandando mensagem pra ela, esperando e falando, e aí, o que tá acontecendo? Ela, não, até agora nada, até agora nada, até agora nada. Até que do nada ela falou, chegou, e não me respondeu mais. Gente, eu entrei em puro suco do desespero. Passou mais ou menos uns 15 minutos e ela mandou, corre aqui. Quando ela mandou a mensagem falando, corre aqui, gente, eu saí em disparado pra aquela sala de aula, porque eu já não tava mais me aguentando. E quando eu cheguei, ela tava aos berros, com um professor segurando ele pelo braço, falando que ele não ia sair e filmando a cara dele. Eu entrei com tudo, gente. Quando eu entrei, ele ficou pálido. O senhor faltou pouco desmaiar. Era um senhor que trabalhava lá na faculdade, era o nosso professor, eu tinha tido uma matéria com ele, só que ele também era responsável pela administração da faculdade, umas coisas assim, sei lá o que ele era responsável lá. Então ele tinha acesso aos meus horários, ele tinha acesso às minhas grades, ele tava de olho em mim, né? E aí a minha amiga falou, amiga, é ele que tá vindo e colocando dinheiro dentro da sua bolsa. Mas pasmem, não é que colocar dinheiro na bolsa seja uma coisa ruim, como eu falei pra vocês, mas por quê? Por que a pessoa dá tanto dinheiro assim? Ele tinha dinheiro, ele era um homem que tinha dinheiro, né?
Inclusive, acho que R$50 pelo motivo foi até pouco. Mas tudo bem. E aí, ele viu que a gente já tinha pegado ele. Ele viu que a gente já tinha filmado. Minha amiga falou, eu já te filmei, não adianta você correr. Ele calado, não adianta você correr. Ele só tentava se soltar. E eu falando, e fechei a porta assim, falei que ele não ia sair enquanto ele não me explicasse. E ela falando, já te filmei, já te mandei pra uma amiga minha pra ficar seguro. Não adianta você tentar quebrar meu telefone. A filmagem já foi pra outra pessoa. Mentira, que ela não tinha contado pra ninguém. E aí ele viu, né, ficou assim assustado, viu que não tinha como ele fugir. Ele meio que começou a chorar, sabe? Ficar tipo, ai, não acredito que vocês me descobriram, não sei o que e tal. E aí ele sentou na cadeira. Ele era, gente, ele não era tão senhor assim. Ele era bem mais velho que a gente, mas não era tão senhor assim, sabe? Sei lá, tava numa faixa de uns 60 e poucos anos, sabe? Não era tão senhor. E aí ele era empresário, ele participava de várias coisas ali na faculdade, não sei o quê. E ele começou a falar que quando ele viu, ele gostou muito de mim, que ele ficou completamente apaixonado por mim e que ele tinha procurado as minhas redes sociais e que ele tinha achado as minhas redes sociais. Só que eu era modelo. Então tinha muita foto minha, principalmente em collab ou tipo nos menções, sabe? Quando a pessoa te menciona na foto, fotos minhas de modelo, fotos minhas mais sensuais, fotos minhas mais tipo assim, com poucas roupas. E aí ele simplesmente disse que salvou todas e que todos os dias à noite ele ficava no 5 contra 1 pra mim, entendeu? E que ele se sentia muito mal com isso, porque eu tinha idade pra ser filha dele, que não sei o que e tudo mais. E aí ele entendia que era um trabalho como modelo. Ele, como pra ele parar a culpa dele, ele colocou na cabeça dele que aquilo ali era um trabalho de modelo meu e que eu precisava ser paga por isso. E que todas as vezes que ele ia no 5 contra 1, ele botava R$50 na minha bolsa e que quando era mais de uma vez ao dia, ele ia botando o dinheiro, juntava e colocava lá. E que ele tava tentando parar, que tinha dias que ele ficava sem, que ele tentava demais, que ele tentou ficar ele conseguiu ficar umas 3 semanas sem, mas que todo dia que ele me via, ele ficava maluco, não sei o que e tal, e ele falando. Só que enquanto ele tava falando, a minha amiga tava gravando, porque ela não era boba nem nada, mas ele achou que ela tinha parado de gravar. Gente, eu fiquei completamente assustada, obviamente, porque isso, assim, superava a doença, sabe? A loucura. Eu falei pra ele que ele era maluco, eu falei que ele era desequilibrado, que eu ia contar pra todo mundo, que eu ia procurar meus direitos. Eu sei que ele começou a pedir pra que não sei o que e tal, começou a meio que... gente, e virou uma confusão. Eu saí correndo, corri pra sala do diretor, mostrei tudo, a minha amiga também, a gente mostrou os vídeos, mostramos os áudios. No fim, ele foi demitido, eu entrei contra ele e eu fiquei com o dinheiro. Esse dinheiro tá no meu banco até hoje, um reserva, o processo tá rolando, eu tô pedindo indenização e eu, gente, se o juiz pedir de volta ou alguma coisa assim do tipo que eu tiver que devolver a ele, eu vou devolver, acredito que não. Mas eu realmente tomei as medidas cabíveis porque aquilo ali me assustou muito, fiz medida protetiva, todo esse rolê. Gente, que coisa maluca de acontecer, sabe? Meu marido confundiu os ovos de Páscoa. Foi confusão e separação bem na manhã de domingo de Páscoa. Eu era casada com esse Jurandir há 12 anos. 12 anos, que esse maço de beleza rústica duvidosa. Só que eu não tinha filhos. Falei pra ele que não queria ser mãe. Ele super concordou, falou que também não queria ser pai. Então a gente tava super de boa. Mas eu nunca pensei que logo na Páscoa eu ia descobrir sobre o caráter do meu marido. Por quê? Os sobrinhos deles vieram passar ali a Páscoa com a gente. Então nós fomos comprar ovos, né? Só que a gente não queria comprar ovos em mercado, nem essas coisas. A gente queria mandar fazer para poder ajudar o comerciante local. E onde a gente morava, tinha várias pessoas que faziam ovos de Páscoa e era tipo assim, muito legais. Você podia fazer temático, você podia fazer com foto, você podia fazer com mensagem, você podia fazer do jeito que você quisesse. Bastava chamar a pessoa, mandasse exatamente especificado do jeito que você quisesse. Ela te falava o valor com o material, tudo incluso, tudo certinho, tudo bonitinho. E foi assim que a gente resolveu fazer. Ele falou, olha, minha irmã vai vir com os meus sobrinhos, né? Ele tem 3 irmãs. A minha mãe também vai vir, né? E a minha família ia passar a Páscoa na casa de uma irmã minha que morava em outro estado. Então, de qualquer forma, tudo bem. Ele não tinha pai, ia vir a mãe dele, os sobrinhos e as 3 irmãs dele. E aí a gente, como sempre, como todo ano, resolvemos fazer o ovo de Páscoa dessa forma, né? Só que ele falou que ia escolher a pessoa que ele queria, porque tem várias pessoas que fazem, e eu falei que ia escolher a minha, a gente fazia surpresinha pra família, pipipipopopó. Mandei fazer os meus ovos, ele mandou fazer os ovos dele. Chegou o domingo de Páscoa, abençoado, a gente acordou cedo, começamos a preparar as coisas, os ovos estavam tudo embrulhadinho, lá bonitinho, vinha alguns em cestinha, outros não. Então, de jeito que a gente mandou fazer, eu fiz pra todo mundo, ele também. E aí a família dele, que era a mãe, as irmãs e os sobrinhos, chegaram. Ele tinha 4 sobrinhos. Abri a porta, entraram, começaram a ajudar nas coisas, nós começamos a tomar o nosso café de Páscoa, né, o café da manhã, até que a gente foi dar os ovos. Elas também vieram cheias de ovos de Páscoa, pipipipopopó, e tudo certo, e começou a distribuir ovo daqui, ovo dali, até que meu marido me deu o meu ovo de Páscoa. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Os
Os ovos que o meu marido mandou fazer eram ovos decorativos. Eram ovos que tinha fotos, que tinha mensagem, que era com colher, vinha uma banda aqui, uma banda ali com uma cestinha, não sei o quê. E aí ele mandou fazer ovos desse pra mim e para as irmãs dele e pra mãe dele, né? E aí ele deu pra cada uma, a gente já tinha distribuído, e o ovo dele tava tão bonito, aí até perguntei pra ele quem que era a moça que tinha feito, né? Porque tava muito bonito. O ovo dele tava tão bonito que eu fui abrir. Só que quando eu tava abrindo o meu, a irmã dele deu-lhe um berro absurdo. Não! Esse aqui é o seu, eu acho que ele entregou errado. Só que ela tava tão desesperada que eu fiquei, não, calma, tudo bem, tá tudo certo. Só que eu já tinha aberto assim, ó. Quando eu abri, eu meti o carão ali dentro e eu vi que tinha uma foto. O ovo que tava comigo era o ovo que ele ia dar pra uma das irmãs dele. Sim, só que essa irmã em si não era irmã de sangue. Ela era uma irmã de consideração que a mãe dele pegou pra criar quando ela era criança. Parece que era filha de uma amiga dela que foi de arrasta, ela adotou. Eu não entendi direito. Eu sei que era uma irmã que eu sabia que não era uma irmã de sangue. E foi essa irmã que deu o berro. Ele deu o ovo, o meu ovo, pra ela e o ovo dela pra mim. E essa irmã dele era mãe de 2 filhos que, segundo ela, o pai não quis assumir. As outras 2 tinham o pai, mas tinham se separado. A gente nunca entendeu muito bem essa história dessa irmã que tinha 2 filhos de 2 pais que, segundo ela, eram pais diferentes e que não quiseram assumir a criança. Ela não correu atrás, não quis saber de pensão, nem nada, não sei o que, só disse que ia sustentar os filhos dela sozinha. A gente achou isso muito estranho, mas a gente respeitou. A gente tem que respeitar uma mãe. E ela ficou desesperada. Não, me dá aqui, que não sei o que e tal. Só que eu já tinha visto a foto. Eu já tinha visto. Eu falei, não, calma aí, querida. Dá licença que ela veio correndo. Que eu falei, calma aí, querida, que eu já vi aqui a foto. Quando eu abri, tinha uma foto grande e várias fotos pequenininhas dos 2. Deitado na cama. Ele beijando a barriga dela. Ele abraçando ela. Ele segurando a criança, que eu nem sabia que ele tinha ido no hospital quando nasceu. E aí, na mensagem dela, no ovo dela, tava escrito: para a mãe dos meus filhos e amor da minha vida. Ele deu esse ovo pra ela não contando que ela fosse abrir na minha casa. Na verdade, ele não contou que eu fosse abrir o ovo errado. Ele não contou que ele ia me dar o bolo errado. Eu com tudo ali, bem explícito, descobrindo que eu tava sendo corta na manhã de domingo por um ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa eu tava com todas as informações. A mensagem, as fotos, bumerangue, tudo bonitinho. Eu fiquei completamente chocada. Eu fiquei assim, em choque. Peguei aquela cesta de ovo e joguei na cara dele, que fui amassando na cara dele, virou aquela confusão. E eu comecei a falar, mãe, o que tava acontecendo? Comecei a mostrar a foto, a mãe ficou chocada. Eles eram amantes, mas não podiam se assumir, porque a mãe não ia aceitar que eles ficassem juntos. Então ele era casado comigo, tinha 2 filhos com ela, sustentava os filhos e ficava indo na casa dela, só não dormia pra eu não suspeitar. Obviamente falava pra mim que trabalhava até determinado horário, mas na verdade trabalhava até determinado outro horário, que nesse horário ele ficava com ela. Eu descobri, dei nele, dei nela, botei todo mundo pra fora, me separei. Obviamente a mãe dele, as outras irmãs pediram desculpa, né, ficaram assim totalmente sem graça. Eu me separei, mas foi aí na Páscoa que eu descobri que eu era corna e que meu marido ainda tinha 2 filhos com uma irmã de consideração dele. Estou sendo processada porque eu confundi a cor dos ovos e acabei revelando um chifre a quem eu não deveria revelar. Eu trabalho com ovos de Páscoa gourmet, né? E a gente sabe que na Páscoa é uma loucura, é uma confusão. A gente corre pra lá e corre pra cá. E os meus ovos, eles já eram bem conhecidos, né? Então eu tinha os meus clientes certos, eu tinha as minhas encomendas. Sempre chegavam mais, né? Mas eu já tinha a minha doceria. E aí, na época de Páscoa, eu trabalhava fazendo ovos gourmet, ovos de colher, o jeito que você pedisse. E um belo dia eu recebi uma mensagem de um cliente que, segundo ele tinha vindo por indicação. Alguém tinha indicado os ovos para ele e ele queria fazer uma encomenda muito grande. Ele perguntou, né, se eu tinha tempo para poder fazer essa encomenda, que ele iria encomendar mais ou menos uns 15 ovos. E eu falei que tudo bem, que tinha sim, e que era para ele me mandar por escrito tudo o que ele queria. As embalagens, o sabor do ovo, se era com colher, sem colher, trufado, não trufado. Temos várias variedades. E com isso ele foi me mandando tudo o que ele queria. Se ele queria com mensagem, se ele queria com aqueles papelzinhos, se ele queria com fotos, aí para mandar fotos, se ele ia revelar e levar lá, como é que ia ser. Pedi para ele me mandar tudo. E assim, ele fez especificadamente, basicamente era ovo para a família toda dele, ele botou uns nomes, eu não sabia quem era, não tenho nada a ver com isso, comecei as produções dos ovos e ele falou que no dia seguinte ele ia levar umas fotos, porque apenas um ovo ia ter fotos, e eu falei que tudo bem. Comecei a fazer os ovos, ele veio no dia seguinte e me entregou as fotos, eram umas fotos dele e de uma moça, que eu não sabia quem era, eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Falei que tudo bem e coloquei nos ovos que ele havia solicitado, tudo bonitinho, tudo lindinho, tudo maravilhoso. Fiz ali toda a encomenda, terminei, pedi para ele poder vir buscar, ele veio buscar, me pagou e foi embora.
No domingo de Páscoa, depois de eu ter trabalhado a semana toda, assim, absurdamente, era de tarde, já tinha passado a Páscoa. Quando eu tava lá na porta conversando, sabe quando você termina, assim, aquele almoço e se senta, assim, na calçada pra poder conversar? Então, sabe o moço que tinha encomendado vários ovos, 15 ovos? Eu não sei como ele descobriu meu endereço e parou o carro na porta da minha casa e começou a fazer um escândalo. Ele desceu do carro extremamente alterado e começou a gritar comigo, falando que eu tinha confundido a cor da embalagem dos ovos e que eu tinha dado a cor do ovo errado pra ele, porque os ovos que ele pediu eram ovos bem temáticos. Tinha uns mais simples, tinha outros menos simples, né? E aí, o ovo que tava com a foto, ele pediu, parece que rosa, e eu confundi com vermelho. Então eu embalei bonitinho e ele levou. E aí ele berrando, falando que o ovo que era vermelho era pra esposa dele. E o ovo rosa era pra mulher dele. Era pra amante dele. E eu confundi e coloquei a cor errado. Ele foi entregar o da amante, entregou o vermelho. E o da esposa, né, que era pra ser o vermelho, ele entregou o rosa. E aí quando ela abriu a cestinha com o ovo bonitinho, tava lá a foto com a amante. Parece que essa amante era do trabalho dele, que segundo ele começou a contar toda a história dele, revoltado. Segundo ele tava conhecendo ela ainda, né? Eles tinham saído algumas vezes, tanto que as fotos não eram tipo umas fotos íntimas, era uma foto, assim, de casal tomando um chá, sei lá, um café. E aí ele tava conhecendo ainda, quis dar um agrado, levar os ovos pra mulher. Eu confundi a embalagem, ele levou pra esposa dele. A esposa fez um escândalo, se separou dele e ele foi na minha casa pra poder me cobrar satisfação. Cara, eu fiquei sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Comecei a pedir desculpa pra ele, falei que dia de semana de Páscoa era muito corrido, que foi uma confusão, que foi um erro meu, mas que eu não sabia o que fazer, que eu sentia muito pelo casamento dele, mas que era ele que tava traindo a esposa dele, que não era minha responsabilidade o chifre, né? Eu falei, olha, o chifre não é culpa minha, eu confundi a embalagem dos ovos, você não tinha que mandar fazer comigo os mesmos ovos que você ia fazer pra sua amante, pra sua esposa, pra sua... sei lá quem. E aí ele começou a fazer um barraco, começou a meio que vir pra cima de mim, meu marido se meteu, virou toda aquela confusão, e ele simplesmente me processou na justiça, porque eu confundi as embalagens dos ovos e a esposa dele descobriu que era corna, porque ele entregou os ovos errado pra família, pra esposa dele. Vocês acreditam nisso? Aí agora eu vou ter que resolver na justiça essa coisa ridícula de que a mulher dele separou dele, que descobriu o chip, que a culpa é minha. Eu que faço ovo de Páscoa. Eu fui enganado por 9 meses pela minha esposa, que disse que estava grávida. Isso aconteceu recentemente. Quando eu descobri tudo, eu terminei o meu casamento e eu saí traumatizado. E eu realmente não consigo ainda processar, digerir o que aconteceu comigo. Eu conheci minha esposa na faculdade. Ela tinha os mesmos objetivos que eu. Ela era super centrada, super inteligente. Ali eu me identifiquei demais com ela. A gente começou ali um romancezinho e aquilo durou. A gente começou a namorar. Eu conheci toda a família dela. Ela, a minha família. A gente se formou. Tivemos ali a nossa estabilidade financeira. Obviamente que isso durou anos, né? A gente tinha 5 anos de relacionamento. E eu pedi ela em casamento. A gente se casou, fomos morar juntos. Construímos ali o nosso cantinho, a nossa casa, nossas coisas. Até que se passaram 2 anos de casados e ela chegou pra mim e falou que estava grávida. Gente, foi uma felicidade tão grande. Isso aconteceu no meio do ano passado. Foi uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande na minha vida, porque eu já tinha tudo, sabe? Eu tinha minha profissão, eu tinha minha casa, eu tinha minha esposa e agora eu ia ser pai. Era o que faltava realmente pra eu completar ali todos os meus objetivos de vida. Eu, como era louco pra ser pai, fiquei muito feliz e ali começou todo o preparativo pra receber, né, o meu bebê. Só que algumas coisas estranhas aconteciam, né? Só que você pensa, você tem uma esposa que você ama, que você confia. Você vai ficar suspeitando dela? Não, sabe? Você simplesmente vai acreditar no que ela fala. Então, assim, todas as vezes que ela ia no médico, ela marcava em um horário que eu não podia ir. Ela, sabe, ia num horário que não dava pra eu ir, ou ela cancelava, falava pra mim que a médica tinha cancelado, ou ela ia sozinha, voltava com exames, coisas assim do tipo, sempre me mostrando o meu bebê. Me fazia até me sentir culpado, porque eu trabalhava muito e eu não tava tendo tempo de acompanhar a gravidez da minha esposa. Mas ela era sempre muito compreensiva, falava que não era pra me preocupar, que tava tudo certo. E com isso, ela passou 9 meses me engabelando, indo no médico sozinha, me mostrando ultrassom, me mostrando isso, o videozinho do bebê, do coração do bebê. Até que um belo dia minha esposa saiu de casa de manhã cedo. Hoje em dia, quando eu conto essa história, as pessoas falam pra mim assim, como que você não suspeitou? Como assim você vivia dentro de casa com ela, fingindo estar grávida e você não suspeitava? Gente, ela fingia passar mal.
Eu chegava no banheiro, ela tava vomitando. Ela tinha barriga. A barriga dela se mexia. Ela estufava a barriga. Não sei como ela fazia, mas a barriga mexia. Então, não era como se eu tivesse um motivo pra desconfiar da minha esposa. Então, eu acreditava nela. Sabe? Eu acreditava em tudo que ela falava. Eu entendia que ela ia pro médico sem mim porque eu tava trabalhando muito, eu me sentia culpada, eu pedia desculpa. E eu falava, tenta marcar num dia que eu possa. E ela, não, amor, tá tudo bem, é porque minha médica, a agenda dela é muito cheia, então não tem como, que não sei o que. E eu acreditava no que ela falava. Até que um belo dia, já tinha mais ou menos uns 9 meses, a gente já tinha feito chá revelação, era um menino. A gente já tinha feito enxoval, a gente já tinha feito quartinho pro bebê, a gente já tinha feito tudo que vocês possam imaginar. A minha esposa saiu de casa bem cedinho, falando pra mim que ia na casa da mãe dela. A família dela toda acreditava que ela tava grávida, e a minha família também. As pessoas tocavam na barriga dela, as pessoas elogiavam a barriga dela, era como uma gravidez mesmo. Quando ela voltou, ela simplesmente voltou de tarde, com um bebê enrolado num pano, né, parecia ser um bebê. E ela voltou muito feliz, falando, amor, nosso bebê nasceu. Olha aqui, a bolsa estourou e eu fui parar no hospital. Ali, gente, eu já entrei em desespero. Como assim? Sua bolsa estourou? Você foi parar no hospital, você não falou nada. Por que você não me ligou? Por que você não entrou em contato com ninguém da família? Como assim? Quem te levou pro hospital? Comecei a fazer um monte de pergunta. E ela na porta com uma bolsa segurando o bebê, né? E eu falei, amor, vamos pro hospital, tá tudo bem, como assim? E comecei a ver umas coisas que não estavam fazendo sentido. Como assim ela pariu e saiu do hospital sozinha no mesmo dia? Tipo, ela saiu de casa de manhã e voltou de tarde com um bebê. O que tava acontecendo? E aí ela veio, amor, calma, você tá fazendo muita pergunta. Porque eu comecei a questionar isso, né? Como assim? Onde você tava e tal? Comecei a questionar ela, calma, você tá fazendo muita pergunta, que não sei o que, tá me deixando nervosa, segura aqui o bebê. Aí ela me deu o bebê. Quando eu vi, era um bebê reborn. Ela tinha levado pra casa um bebê reborn. A barriga dela não tava mais ali, não tinha mais barriga. E era um bebê reborn. Eu entendi que era uma brincadeira. Eu falei, você tá brincando, né? Isso aqui é o quê? Pra gente treinar? Quando o nosso bebê chegar, que agora tá chegando, não sei o quê. E aí eu olhei pra baixo e falei, cadê a sua barriga? Por que a sua barriga tá assim? Não tem mais o bebê aí dentro. A cara dela fechou de uma forma que eu fiquei assustada. Ela, como assim você tá rejeitando o nosso filho? Esse aqui é o nosso filho. Eu busquei ele, eu parei ele, eu tive ele. E ali eu entendi que ela realmente acreditava que ela estava grávida e que ela estava grávida de um bebê reborn. E que o nosso filho era o bebê reborn. Eu entrei em desespero, falei, você tá brincando comigo, não é possível, o que tá acontecendo? Eu liguei pra família dela, os pais dela vieram, ficaram chocados igual a mim. A gente descobriu que ela fingiu estar grávida, ela acreditou que ela estava grávida e que ela tinha o bebê, que o bebê era um bebê reborn. E ela mentiu pra todo mundo, fez fazer chá de bebê, enxoval, tudo, não sei o quê. Eu me separei dela, fiquei extremamente triste, traumatizada, minha família também. A família dela levou ela no médico e descobriu lá que ela tem problemas mentais, que ela tava em surto e tudo mais, que ela realmente acreditava naquilo. Eu terminei o relacionamento, preferi não continuar. E até hoje eu estou tentando digerir essa situação, porque aconteceu recentemente. Eu conheci um gringo da Turquia pela internet e eu quase perdi a minha vida. Um dia, mexendo num aplicativo de relacionamento, eu conheci o Emir. Ele era turco, de Istambul, bonito, educado, parecia ser super respeitoso. No começo, a gente só conversava sobre besteira, sabe? Comida, séries, viagens. Mas com o tempo, ele começou a puxar papo todo dia, sempre super atencioso, falando como queria me conhecer, que eu era diferente, que ele nunca tinha conhecido alguém como eu, e eu, claro, me iludi. Boba. Depois de alguns meses, ele começou a falar da ideia de eu ir pra lá. Disse que adoraria me mostrar a cidade, que eu ia amar a cultura, a comida e que eu podia ficar na casa dele. No começo eu fiquei meio assim, né? Ir sozinha pra outro país, mas ele falava com tanto carinho e ele me ajudou com tudo, com a passagem, com o visto. Eu não vi maldade nisso. Eu achei que era um cara legal, que tava interessado de verdade. Quando eu cheguei em Istambul, ele me buscou no aeroporto com flores, me abraçou forte. Ele era tudo que mostrava nas fotos. Bonito, carismático, aquele ar de homem maduro, sabe? Eu me senti segura, eu me senti querida. Nos primeiros dias, ele me levou para vários lugares incríveis, a Mesquita Azul, bazar, restaurantes típicos, a gente se comunicava pelo tradutor, ele me tratava que nem uma princesa, ele me apresentou pros amigos como se eu fosse a namorada brasileira dele. Até que as coisas começaram a mudar. Ele começou a dizer que eu não devia sair sozinha, porque a cidade era meio perigosa, que eu poderia me perder, que era melhor ficar em casa enquanto ele resolvia uns assuntos do trabalho. Até aí, beleza, né? Eu achei que ele tava só sendo cuidadoso comigo, sabe? Só que aí, depois ele me pediu meu passaporte. Ele disse que era pra ele guardar em um lugar em segurança,
Eu nem questionei, achei que ele tava sendo prestativo. Só que aos poucos eu percebi que eu tava cada vez mais presa dentro do apartamento. Ele começou a sair muito, ele me trancava e levava a chave, me deixava sozinha. E quando eu perguntava, ele desconversava. Teve uma noite que eu acordei e ele tava lá na sala, falando com os caras, e ele falava em turco. E de vez em quando ele falava o meu nome. Eu fiquei com frio na barriga, mas eu me convenci de que eu deveria estar viajando na maionese, que era só coisa da minha cabeça, sei lá. Até que um dia ele saiu e esqueceu o notebook dele desbloqueado. Gente, o que eu encontrei lá, vocês não vão acreditar. Até que um dia ele saiu e esqueceu o notebook desbloqueado. Eu nem ia mexer, gente, juro. Mas a curiosidade foi maior. E sei lá, alguma coisa estava me falando que eu devia olhar. Quando eu abri, eu achei uma pasta com o meu nome. Meu nome mesmo, gente, juro. E dentro tinha uma cópia do meu passaporte, exames médicos que eu nunca fiz. Informações sobre minha tipagem sanguínea, meu peso, minha altura. Nossa, na hora me arrepiou a espinha, me deu um pânico. Eu continuei fuçando, tremendo, e achei conversas dele com outros caras, falando sobre tráfico de órgãos. Tinha umas coisas muito específicas, tipo contatos, protocolos, tipo como levar a pessoa, o que fazer. Foi ali que eu entendi que eu não era uma namorada, eu era um alvo. Naquele momento minha cabeça quase explodiu, eu queria gritar, correr, mas eu respirei fundo e pensei, gente, porque se ele perceber que eu sei, ele me mata. Fiquei agindo normalmente, fingindo que tava tudo bem, que tava apaixonada, que não tinha visto nada, que não sabia de nada. 2 dias depois, ele saiu pra esse tal encontro de negócios. Foi aí que eu aproveitei. Vasculhei aquele apartamento de cabeça pra baixo. Achei a chave reserva da porta, achei meu passaporte escondido numa gaveta trancada. Peguei as minhas coisas e fugi. Corri, gente, corri tanto. Até que eu consegui encontrar uma delegacia. Eu expliquei como pude. Mostrei as fotos das coisas que eu tirei do notebook com o celular. As fotos. Por sorte, tinha um policial que falava inglês. A polícia agiu super rápido. Me levaram pra um lugar seguro e depois descobriram que o Emir fazia parte de uma quadrilha internacional de tráfico de órgãos que atraía mulheres de outros países, isolava e vocês já sabem o resto, né? Eu consegui escapar, voltei pro Brasil viva, graças a Deus, mas com cicatrizes que nunca vão sumir. Hoje eu tô bem e eu conto a minha história como um alerta. Mulheres, não caem nesse papinho de homem perfeito da internet, não. Quem vê cara, não vê coração. A minha sogra é uma narcisista maldita. Alerta gatilho, terror psicológico. Gente, eu nunca pensei que pudesse viver um pesadelo assim. A minha sogra, ela não é só uma pessoa difícil ou só uma pessoa chata. Ela é uma mulher doente, narcisista, manipuladora, controladora, uma verdadeira predadora emocional. Quando eu conheci o meu marido, ele falava dela como se ela fosse uma santa. A minha mãe me ensinou tudo que eu sei. A minha mãe criou 2 filhos sozinho. Eu achava lindo, né? Eu achava que ela ia ser tipo uma segunda mãe pra mim. Nossa, como eu fui ingênua. No começo, ela fingia simpatia. Aquele sorriso falso, o olhar que te analisa com quem decide se você serve ou não. E as primeiras brincadeiras já vinham. Nossa, você parece tão insegura. Será que consegue dar conta do meu filho? Nossa, eu ria desconfortável. Eu achava que era só uma piada, mas não era. Do nada, essa mulher começou a aparecer em lugares que eu frequentava. Eu ia na manicure, ela tava lá, por acaso. Eu ia no mercado, dava de cara com ela. Ah, só passando. Eu não percebia, mas ela tava me cercando. Sempre sorrindo, sempre querendo ajudar. Até que ela começou a me contar histórias de relacionamentos passados do meu marido. Ela me diminuía com frases disfarçadas. Ah, ele sempre gostou de mulheres mais caseiras. Você é tão livre, né? Gente, mas o pior foi quando a gente noivou. Pelo amor de Deus. Gente, essa mulher começou a sabotar até a minha sanidade mental. Na noite anterior ao casamento, ela me ligou de madrugada, dizendo que teve um pressentimento ruim, um pesadelo, e que não era bom eu me casar naquele dia, pra mim pensar bem antes de casar com o filho dela. Eu ignorei, dormi, chegou o dia seguinte, aconteceu o casamento, e quando eu subi ao altar, que eu vi ela tava de vestido branco e longo, e tava com um véu na cabeça, juro pra vocês, juro. Ela falou que era só uma tradição familiar, que eu não precisava me preocupar. Ai, gente, nossa, aquilo desceu rasgando na minha goela. Ignorei totalmente e o casamento fluiu. Gente, depois do casamento que começou todo o inferno na minha vida. Então, depois do casamento, começou o verdadeiro inferno na minha vida. Ela aparecia na nossa casa sempre. Eu acordava e ela tava lá, sentada na sala, tomando café. O meu marido dizia, ah, amor, ela só quer fazer companhia. Mas não era isso, gente. Ela vasculhava meus armários, mexia nas minhas roupas, fazia comentários como, ah, você não acha que tá engordando, não? Uma vez eu entrei no quarto e peguei ela deitada na nossa cama, abraçada com a camiseta dele, cheirando a peça e chorando. Ela vira pra mim e fala, você nunca vai amar ele como eu amo. Nossa. Até que passou uns meses e eu descobri que estava grávida. Ela soube e começou a se oferecer pra me ajudar. Mas na verdade ela só queria me controlar. Dizer que eu era responsável, que o meu leite ia ser fraco, que eu não saberia nem cuidar de um bebê. Chegou a falar que se fosse por ela, eu nem teria filhos. Você não nasceu pra ser mãe. Isso ela me disse. Eu chorava escondida, me sentia um lixo. O meu marido sempre do lado dela, idiota, dizendo que eu tava sendo dramática. Quando o nosso filho nasceu, ela passou totalmente dos limites. Eu tava no pós-parto, exausta emocionalmente, destruída. Um dia eu acordei de madrugada com um silêncio estranho. O berço tava vazio. Gente, eu saí correndo, desesperada. E ela tava no quarto ao lado, com o bebê no colo, cantando uma música de Niná que eu nunca nem tinha ouvido. Pior, ela balançava ele
ele e dizia, shh, shh, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Ô, véia ridícula do caramba. Nossa, eu fiquei paralisada. Ela me olhou frio e falou, vai descansar, você não serve pra isso. Nossa, eu tirei meu filho dos braços dela aos gritos. Chorei, implorei pro meu marido, que só ficou repetindo, calma, ela só quer ajudar. Eu me sentia numa prisão, num filme de terror, onde ninguém acreditava em mim. E o auge, gente, o auge foi quando ela tentou levar o meu filho. Um dia eu saí do banho e o carrinho tava sumido. Eu saí correndo pra fora de casa. Quando eu cheguei lá fora, eu vi ela tentando colocar o meu bebê no carro dela. Nossa, eu logo gritei, ei, o que você pensa que você tá fazendo? Ela tranquila disse, eu vou levar ele pra minha casa, que lá ele vai ser melhor cuidado. Haha, surtei. Arranquei meu filho do braço dela, ameacei chamar até a polícia pra ela. Expulsei ela e expulsei o bunda mole do meu marido da minha casa também. Agora eles estão tentando entrar na justiça pra tentar tomar o meu filho de mim. Mas eu sei que eles não vão conseguir não. Eles vivem bem distante e eles só vê o meu filho quando eu permito sobre as minhas regras. Sinceramente, essa família nunca mais vai ter o poder de me destruir. Família narcisista e maldita. Meu casamento tá por um fio por causa da separação da Virgínia e do Zé Felipe. Gente, não me julgue, mas eu não aguento mais guardar isso só pra mim. Meu casamento tá por um fio. E por mais absurdo que possa parecer, o estupim de tudo foi a separação da Virgínia e do Zé. Pode até parecer bobo pra quem vê de fora. Eu sempre me espelhei muito na relação deles, desde o começo, quando eles começaram a namorar. Eu acompanhava cada passo, eu via os stories, os vídeos, os lançamentos de música, as viagens. Era como se eu fizesse parte daquilo. Eu e meu marido sempre fomos muito fãs. Inclusive, ele que me apresentou as músicas do Zé. Somos casados há 4 anos, a gente tem uma filha pequena e a nossa rotina sempre foi muito puxada, sabe? Trabalho, cuidar de casa, filho pequeno, aquela coisa que vai sugando. Só que ver a Virgínia e o Zé juntos, aparentemente tão felizes, mesmo com 3 filhos, mesmo com todas as pressões, sempre me dava esperança. Eu olhava pra eles e pensava, tá vendo? Dá pra manter o amor vivo, dá pra continuar se divertindo e se apoiando. Só que depois que anunciaram a separação, parece que alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu chorei, nossa, desesperadamente, e meu marido não conseguiu entender. Ele falava, amor, a vida é deles, nem conhecemos eles. Só que ele não entende, e eu me sentia próxima, sabe? Como se fosse parte da mesma família. O problema é, desde então, eu comecei a olhar diferente pro meu casamento. Eu comecei a ver que, na real, a gente não tá tão bem há tempos. Só que eu me iludia vendo eles. Era como se a felicidade deles fosse a minha também. Foi aí que eu passei a questionar tudo. Por que a gente não se diverte mais? Por que não fazemos viagens juntos? Por que ele não me elogia como o Zé elogiava a Virgínia? Por que eu não me sinto desejada? Eu comecei a jogar tudo isso na cara dele, sem nem perceber. Até que a gente começou a brigar muito e ele começou a ficar muito irritado, gente. Aí o negócio ficou louco. E o pior, eu nem sei como lidar com isso. Ele já tá com aquela cara fechada praticamente o dia inteiro. Fica bufando pelos cantos, evitando falar comigo. E eu sei que é por causa disso. Ele não entende mesmo. Pra ele, é só mais um casal famoso que terminou, normal, acontece, ele fala. Só que pra mim, não é normal. Eu acompanhava a Virgínia desde o comecinho. Eu vi ela engravidar das meninas, eu vi o jeito que eles se tratavam, as viagens, as datas comemorativas, tudo. Aí eu fico mal, eu choro, fico emburrado. E ele se fecha ainda mais. Esses dias ele até soltou. Pelo amor de Deus, eu não sou o Zé Felipe, não me compara. Doeu ouvir isso, mas é verdade. Eu ando comparando mesmo, sem querer, sabe? É automático. Eu vejo aqueles vídeos antigos e penso, por que a gente não é mais assim? Por que a gente não viaja mais? Não ri junto, não se beija do nada? Só que ao invés de tentar me acolher, ele fica mais frio, mais seco. Ontem mesmo, depois de uma briga, ele pegou o travesseiro e foi dormir no sofá. Eu fico só trancada no meu quarto, rolando o feed, vendo os vídeos antigos da Virgínia e do Zé, lendo os comentários, vendo que tá todo mundo chocado e me sentindo ainda mais sozinha. Eu até tentei explicar pra ele. Falei, amor, não é sobre eles, é sobre perceber que o amor não é garantido. Aí ele fica sem paciência e logo disse no meio da minha cara, então pronto, desiste logo do nosso também. Gente, isso tá me destruindo, literalmente. Eu pego me pensando, será que é um sinal de que meu casamento já tava por um fio ou só eu não queria enxergar?